Muita alegria que eu digo que o Senhor, Ele nunca, a Bíblia, mesmo que eu não estivesse preparado para pregar, se você abre a palavra de Deus e você a lê, ela por si própria, ela ministra ao seu coração. Não é assim? É ou não é, irmão? Amém ou não amém? Ih, irmãos, vamos acordar. É ou não é, irmão? Amém ou não amém? Glória a Deus. E hoje o Senhor, quer falar algo a respeito de fé e coragem. Você vai sair daqui hoje entendendo o que é fé e coragem. A fé que Deus quer de você e a coragem que Deus quer de você. E como base eu quero aqui tomar no livro de Daniel a história de 3 jovens crentes. Esses 3 jovens, a história desses 3 jovens é muito conhecida. Está lá no livro de Daniel. Nabucodonosor, ele mandou, era o rei da Babilônia, Era, naquela época, a gente poderia colocar ele como a maior autoridade mundial existente daquela época, era o rei Nabucodonosor. E ele mandou construir uma grande estátua de ouro. E essa estátua era a sua figura, a sua imagem. E ele pede então, ele não pede porque ele era o rei. Ele ordena que todos, ao tocar o som de todos os tipos de instrumentos, todos se curvassem diante daquela estátua. E olha que coisa interessante. No capítulo 3, no versículo 13 ao 19, nós vamos ler, de Daniel. Diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei: Quem nós servimos é que nos pode livrar, e nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ele está dizendo, e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Interessante, eu queria que principalmente os jovens hoje prestassem muita atenção nessa história. Porque aqui conta essa história, não é simplesmente uma história, mas é um exemplo de vida. É uma referência que tem cruzado gerações por séculos. A história de 3 jovens, o nome desses 3 jovens, na verdade, não era Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque era Ananias, seu nome verdadeiro, o nome hebreu. Sadraque era Ananias, Mesaque
era Misael, e Azarias era Abdinego. A primeira coisa que a Babilônia fez com esses 3 jovens, assim quando eles chegam à Babilônia, o rei pede para separá-los, e eles, juntamente com Daniel, o qual foi colocado o nome de Beltazar, estes se recusaram às iguarias do rei, mostrando a fidelidade desses 4 jovens. Mas esses 3 jovens, Daniel foi usado por Deus para revelar os sonhos também desse grande rei Nabucodonosor. Porém, aqui eu quero me concentrar na história desses 3 jovens que desde o início se propuseram a manter-se fiéis ao Senhor através da sua fé e também a sua coragem. É preciso entender que esses 3 jovens não se permitiram serem manipulados pela grande onda do momento. É preciso coragem hoje em dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. É preciso coragem para aceitar os desafios, para seguir a Jesus Cristo e andar segundo o padrão que Ele nos propôs. Esses jovens entendiam isso. E hoje em dia é muito fácil nós podermos dizer com os nossos lábios, professarmos e dizermos a outros: eu sou um cristão. É muito fácil falar: eu sou servo do Deus vivo. Porém, a verdadeira vida com Deus está longe de ser o parque de diversões que nós temos visto no meio da igreja evangélica brasileira. Tudo se pode. O mundo tem entrado dentro da igreja, o mundo tem se manifestado dentro da igreja com modismos, e tudo é normal. Mas saiba de uma coisa: um crente verdadeiro, como foram esses 3 jovens, ele jamais, o crente verdadeiro não trai a sua própria consciência. E quando o rei pede para que eles se prostrem diante daquela imagem de ouro levantada, eles se recusam. A primeira vez eles não se prostraram. E aí o que acontece? A história me ensina que eu começo a imaginar aquela grande multidão, irmãos. Ele mandou chamar todos os seus súditos, e todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. E você imagina um campo, eu gostaria que você, com a fertilidade da sua mente, imagina agora um campo aberto, bem amplo, e uma multidão. E quando se toca o som da buzina, quando se toca toda sorte de instrumentos, aquela multidão se prostra. Aí você vê, o rei está sentado lá em cima, e você vê naquela multidão todos se prostrando, mas um foco de 3 de pé. Você já parou para imaginar nisso? Eu consigo ver até poeira quando o povo faz assim naquela areia, se prostrando assim, mas os 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, não se prostraram àquela imagem. Sabe o que poderia ter acontecido? Eu vou te dar aqui, eu quero que você entenda que eles poderiam ter uma saída, porque tem crente que se acha esperto demais. Tem jovens que se acham esperto demais. Acham que pode dar um olé em Deus. Aqueles 3 jovens, eles poderiam ter feito isso, sabia? Eles poderiam ter dito assim: bom, eu agora vou me prostrar aqui, nós 3 nós vamos nos prostrar e nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos louvar o nosso Senhor. E o rei não vai jogar a gente na fornalha, não é? Seria um atalho perfeito. Ninguém
ninguém iria perceber que esses 3 jovens não estavam se curvando diante de uma estátua. Porém, eles não traíram a sua consciência. Sabe por quê? A sua consciência, a sua fé é inegociável. Diga, fé inegociável. Você tem uma como essa? Há algumas semanas atrás, nós recebemos uma palavra aqui a respeito da idolatria. E hoje, quantos homens têm se curvado diante de tantas idolatrias? E eu não digo da Igreja Católica. Eu já quero me concentrar aqui em nós. Quantas idolatrias o povo evangélico tem se curvado? Modismos gospel que tem por finalidade de tirar o foco da verdadeira adoração a Deus. Esses modismos, quando levados à luz da palavra de Deus, são revelados como suposta autoridade espiritual, com conotações de experiências diante do Novo Testamento, mas que estão infundadas, não tem base. Eu quero falar de algumas coisas, alguns movimentos idólatras que acontecem dentro da igreja. Gente se prostrando como aquele povo se prostrava diante da estátua de Nabucodonosor. A unção do riso tem acontecido no meio evangélico hoje. Eu estou pregando hoje, o Senhor pediu para que eu falasse de uma forma geral, mas eu sei que isso não acontece em nossa igreja. Porém, isso tem acontecido dentro do povo de Deus, aqueles que professam a fé em Deus. Estão se prostrando a outros deuses. A unção do riso, a imitação de animais, o cair do espírito. Irmãos, eu acredito que alguém pode cair no espírito, mas eu não consigo acreditar que essa pessoa que caiu no espírito levante da mesma forma que ela caiu. Eu até acredito que Deus, Ele dá alegria abundante àqueles que creem em seu nome, mas eu não acredito em palhaçada. Agora está na hora da unção do riso. E vai, todo mundo dando risada. Eu não posso acreditar que gente que está na mídia, que tem sido referência nesse país, caminhe como um leão na hora de uma adoração, imitando um animal. Isto é bestialidade. Não é de Deus. Eu não posso crer, porque a minha consciência, a minha fé me alude, me traz a visão correta das coisas. Deus não aceita qualquer coisa. Tem gente que pensa que Deus ele aceita qualquer negócio. Tem gente que pensa que Deus aceita qualquer coisa. Ah, é Deus, pode deixar que Ele aceita. Não, não é assim não, irmão. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, ou seja, Ele não aceita o pecado. E quando nós nos prostramos para as coisas desse mundo, sabe o que acontece? Nós estamos rejeitando a Deus. Sabe o que é idolatria? É colocar qualquer coisa que seja, irmão, no lugar de Deus. Um carro pode ser uma idolatria. Tantas coisas podem ser uma idolatria, irmãos. Nós achamos só que as imagens, nós falamos muito disso. O povo evangélico fala muito disso. É óbvio que com razão e com certeza, com base bíblica. No entanto, essas imagens, elas são a evidência de que aquela pessoa é idólatra. Mas pior é aquelas imagens que não estão na parede, não estão no quarto, não estão na sala. É aquela que nós, por conta própria, elegemos como
estar acima de Deus. Você pode imaginar? Tanta gente tem tantas imagens. Não, isso aqui eu não posso me desfazer disso daqui de jeito nenhum. É um amuleto, isso é idolatria. Torna-se um amuleto. Outras coisas que a nossa fé não pode negociar, irmão. Nós não temos, olha, cada um é cada um. Eu não oro por fotografia, irmão. Eu não oro por copo d'água. Eu não oro por chave. Eu não oro por carteira de trabalho. Deus, ele não age com coisa, com objeto. Deus, ele usa você e eu. Deus quer você. Essas coisas são idolatrias. Disfarçadas. Parece até muito espiritual. Eu quero trazer isso aqui. Não, irmãos. O poder da cruz. O poder de Jesus. Ele disse assim: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu preciso de alguma coisa para materializar o poder de Jesus Cristo? Não, eu só necessito de algo, uma fé inegociável. Não tem negócio com a minha fé, não adianta. E o rei propôs para aqueles 3 jovens: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês 3. Vocês não fizeram da primeira vez, mas eu sou um rei bonzinho, né? Apesar de não ser. Eu vou dar a oportunidade, uma segunda chance para vocês 3 se prostrarem e adorarem a minha imagem. Sabe, irmãos, eu poderia falar muito ainda a respeito da fé inegociável. Mas esses 3 jovens, eles se recusaram a seguir uma multidão. Aqui, irmãos, tem algo muito, mas muito profundo para a minha vida e para a sua vida. Porque tudo que acontece nesse planeta tem um sistema que está sendo dirigido pelo diabo. Não assusta não. É ele que dirige esse sistema em que eu e você vivemos. Mas mesmo com esse sistema, porque o mundo, na Bíblia, a Babilônia é esse sistema. O significado da Babilônia não é só imoralidade, não é só as coisas que não agradam a Deus, não é só o pecado, mas é um sistema que envolve todo o ser desse planeta, o qual eu e você estamos vivendo. Não conforme o sistema, mas nós estamos dentro do sistema. E sabe como que esse sistema para? Sabe como que esse sistema trava? É quando se levanta alguém com uma fé inegociável, decidido a não seguir esse sistema, a multidão, a Babilônia. E hoje em dia está tudo ao contrário, irmãos. Está tudo ao contrário. Pastor, mas é normal. Pastor, mas a igreja. Pastor, mas isso e aquilo. Não, nós estamos vivendo. Irmãos, se eu seguir a multidão, eu vou estar indo contra o que Jesus Cristo propõe para quem quer segui-lo. Negue-se a si. Vocês não sabem? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se significa a sua imagem. Você tem uma imagem, sabia? Você tem uma imagem. Você já ouviu alguém falar assim, ou até você já disse assim: olha, como é que vai ficar a minha imagem lá diante lá do meu patrão? Como é que vai ficar a minha imagem lá diante do meu pastor? Como é que vai ficar a minha imagem? Já ouviram isso? Imagem é idolatria, essa daí também é. Porque Jesus falou assim: negue-se a si mesmo, a sua imagem, o seu eu, aquilo que você coloca como primeiro lugar, sou eu.
E esses 3 jovens, eles se decidiram a entregar as suas próprias vidas, porque eles estavam conscientes que seriam queimados naquela fornalha. Mas eles disseram algo que eu gostaria de ler, algo tremendo. Quando o rei Nabucodonosor, ele fala assim: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha a resposta. E jovem, seria lindo nós vemos jovens hoje se posicionando diante de Deus como esses 3 jovens se posicionaram. Olha só. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. A primeira coisa que esses 3 jovens falam para o rei, fala assim: olha rei, eu não sei se você entendeu ainda, mas a gente não vai te explicar de novo. O nosso posicionamento foi aquele que você viu quando todo mundo estava prostrado diante dessa estátua. E nós não nos prostraremos. E aí, jovens? E aí, irmãos e irmãs? Aos jovens é muito fácil se prostrar. Porque geralmente o jovem está sendo formado. O seu caráter está sendo formado. E até mesmo aqueles que já não são mais tão jovens assim, mas têm um caráter deformado, se prostram. De que maneira? Os jovens, irmãos, os jovens estão na flor, a mocinha olha para o moço, fica doida. O moço olha para a moça, fica doido, né? E assim por diante. E não é só isso não. Tem a questão das escolhas. Você prefere estar num sábado à noite aqui na igreja ou na balada? Você acha que um lugar chato? Lá não, lá é melhor. Lá porque tem luzes, lá porque tem o que eu quero, lá tem agito, lá é diferente, lá é melhor. E quando você pensa assim, jovem, você está se prostrando. Aqueles que já não são mais jovens, mas também têm um caráter deformado e pensam que a igreja é um lugar só para vir pedir perdão, para depois sair daqui e fazer tudo de novo, está se prostrando. Está se prostrando ao pecado, está se prostrando diante da estátua. Mas esses 3 jovens nos deixam um exemplo para todos nós, independente da idade, independente da sua experiência de vida, eles deixam um testemunho. Eu me lembro de Paulo que fala que nós somos como cartas vivas. Você é uma carta de Deus para esse mundo, para esse sistema. Então esses 3 jovens, ele fala assim: olha rei, nós não necessitamos. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é que pode nos livrar dessa fornalha. Irmãos, quando nós cremos no Senhor e nos posicionamos, Deus entra com ação. Tem gente que acha que Deus está dormindo, mas talvez seja no último momento Ele entra com o livramento. E aqueles 3 jovens entendiam isso. Sadraque, Mesaque e Abednego entendiam isso. Mas eles também abriram um precedente para o rei, dizendo assim: olha, mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Sabe o que eu aprendo com isso? Valor. Precisamos ter valor. Perdemos às vezes a bênção, perdemos às vezes a vitória, porque chega na hora, o nosso valor vai lá para baixo. Abrimos mão de princípios importantes, passamos por cima daquilo que Deus tem para nós. Mas esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se mantiveram firmes. Eles confiaram fé. Eles demonstraram fé, coragem. E você e eu, o que nós temos feito nos dias de hoje?
Como igreja do Senhor, nós temos demonstrado a mesma fé e a mesma coragem que Sadraque, Mesaque e Abidnego demonstraram diante de uma adversidade tamanha, como enfrentar a própria morte. É muito fácil hoje em dia a gente sair pela tangente. Cada um de nós aqui, de repente, fala: essa palavra, ela não é para mim. Essa palavra é para alguém idólatra. Mas Deus, quando usa uma palavra como essa para tratar conosco, Ele está dizendo: filho, eu preciso de você, um posicionamento de fé e coragem. Você sabe quantas vezes um servo de Deus pensa em desistir? Eu estou falando de mim. E já houve dias na minha vida, na minha experiência pessoal com Deus, que eu disse: Senhor, eu não vou mais conseguir. Portanto, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, e eu creio que é isso que Ele está falando hoje para você, meu irmão e minha irmã, jovenzinhos, jovenzinhas, Deus está dizendo: não desista, não desista, não se prostre a essa estátua, não se prostre diante esse sistema. Eu tenho algo valoroso para a sua vida. Irmão e irmã que está passando pela luta, está passando pela prova, não se prostre. Certa vez eu conheci um pai, eu ainda era muito jovem, o seu filho tinha uma doença irreversível. Ele começou a levar o seu filho a um lugar onde fazia uma cirurgia espiritual, e naquele momento ele disse uma palavra que marcou a minha vida, porque aquela palavra era muito diferente daquilo que eu aprendi, e aquilo me escandalizou realmente. Ele falou assim: eu só quero a cura, não importa de onde que venha, se venha de Deus ou se venha do diabo. É o meu filho, Deus tem que entender que é o meu filho. Mas eu quero dizer algo para você: se aquele pai tivesse se posicionado de uma forma como Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram, ele teria tido uma vitória completa. Eu não sei o que se passa na sua vida, e isso é óbvio porque nós não temos a onisciência. Eu não posso ler o seu pensamento, o que você está pensando nesse momento, e nem pelo que você está passando. Mas uma coisa o Espírito Santo de Deus revela nessa manhã através da sua palavra, é que você não deve se prostrar diante as suas dificuldades, as suas intempéries, porque Deus está adiante de você, Deus está guiando os seus passos, mas você precisa ter fé, você precisa ter coragem para caminhar, confiar em Deus plenamente, porque Ele tem um livramento. Essa história termina com aqueles 3 jovens sendo lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas algo chama a atenção daquele rei Nabucodonosor. No meio daquela fornalha, ele consegue enxergar 4 homens cirandando dentro daquele fogo ardente. Os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha foram queimados, morreram. Só de chegar perto, eles foram queimados. Mas quando o rei olha lá dentro da fornalha, ele consegue enxergar 4 homens. Então ele fala que o 4º homem tinha a semelhança do filho dos deuses.
Então ele clama, ele chama: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam. São vocês mesmos, saiam. Aqui eu aprendo algo, irmãos. Na sua luta e na sua prova, as pessoas vão conseguir ver a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus, ela vai ser evidenciada pelo seu posicionamento mesmo dentro da fornalha. A glória de Deus se manifestará na sua vida e todos hão de ver, você com a vitória em suas mãos. E o mais lindo do final dessa história é que Nabucodonosor, ele faz um decreto. E aqui está, sabe, essa conclusão maravilhosa bíblica, que não há Deus acima de nenhum outro Deus, está acima do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Palavras daquele que mandou construir aquela estátua. Eu e você, nós temos um testemunho para dar. E qual tem sido esse? Será que as pessoas podem ver e olhar para a tua vida e falar assim: eu quero servir aquele Deus que aquele irmão está servindo, que aquela pessoa está servindo? Não tem outro Deus como aquele. O Deus dele é o Deus verdadeiro. O Deus dele é o Deus que opera. O Deus dele é o Deus que faz. O Deus dele é o Deus que age. Não está morto. Será que é isso que nós temos feito? Ou na primeira provinha, no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós entregamos de bandeja? Jovens, irmãos e irmãs, vocês estariam dispostos, não é para ninguém vir na frente não, é só um exemplo, a ficar aqui em fila assim, lá daquela parede, até a outra extremidade da outra parede, e com uma metralhadora apontada para a tua cabeça, dizendo assim: é Deus ou eu? O que você faria? Aqui talvez a sua resposta óbvia, você está dentro de um templo, né? Você vai levantar sua mão: eu diria Deus. Você sabe, jovens, irmãos e irmãs, que tem crentes em Cristo Jesus verdadeiramente, que não tem o privilégio que eu e você tem de adorar a Deus como adoramos aqui. E quando eles têm que escolher, é sobre uma mira de uma metralhadora, e dizer: quem que você escolhe? Ele escolhe a Cristo e morre. Você está disposto a dar a sua vida? Porque quando nós falamos: quem quer entregar a sua vida a Jesus? Todo mundo quer levantar a mão. Minha vida é do Mestre, a minha vida é de Cristo. Será? Será que se hoje se levanta aqui nesse país uma perseguição como essa, e se você estivesse aqui, e você tivesse que escolher, o que você escolheria? Talvez você poderia pensar assim: não é tanto, né? Isso aí é fanatismo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso governo não é esse, nosso governo é lá. Essa mensagem tem por finalidade, o Espírito Santo tem por finalidade atuar em teu coração para que você esteja pronto. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam prontos para dizer: eu sirvo ao meu Deus, ao Deus de Israel.
aquele que é ontem, hoje e sempre será. Nós estamos dispostos a ouvir o ecoar da voz do Mestre dizendo: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer vir após mim? Quer me seguir? Esteja pronto para morrer por mim. Nós não queremos ensinar aqui modismos, mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela quer, o Senhor vem buscar a sua noiva, e a sua noiva sadia. Amém? Vamos ficar de pé?